Olá, sejam bem-vindos, que a graça e a paz de Deus e de Cristo alcance a você, família e familiares, que sejamos cheios do Espírito Santo do Senhor para honra e glória do seu santo nome. Hoje estamos concluindo a primeira parte do Apocalipse. Nós falamos no início da série de que o Apocalipse tem 22 capítulos. Esses 22, os 11 primeiros, trata mais do contexto histórico e os outros 11 do contexto profético, ampliando, complementando a primeira parte. Não que do capítulo 1 a 11 não venha ter profecia, mas ele trata mais do contexto histórico. Começando desde o capítulo 1, onde João tem ali a visão do Cristo glorificado, capítulo 2, capítulo 3, falando aí da mensagem das 7 igrejas, onde é apresentado Cristo estar acompanhando e também ao mesmo tempo revelando, desenrolar no contexto interno da igreja, desde o início ali com os apóstolos de Cristo até a segunda vinda de Cristo. Capítulo 4, a visão do trono. O quinto, onde o Cordeiro de Deus é apresentado. 6 e 7, falando ali dos 7 selos. O capítulo 7, né, falando também de um interlúdio, do fechamento ali da preparação para as trombetas, e o capítulo 8 e o 9 falando então das trombetas, o 10 nós estudamos semana passada, falando sobre não haverá demora, um período onde surge uma mensagem, a revelação de parte do capítulo 12 e do Apocalipse de Daniel, é trazido ali onde Daniel não consegue entender. Ele recebe as visões, capítulo 7, capítulo 8, há uma interrogação, um questionar de alguns pontos referentes ao último império. Ele não consegue compreender, Deus o aconselha a ir em paz, que no tempo do fim ele estaria para receber a sua herança, mas é dito de que essa mensagem seria para o tempo determinado do fim. Em Apocalipse capítulo 10 aparece agora uma mensagem, um anjo com um livrinho aberto em sua mão, dando a entender então de que estava sendo aberto essa parte da profecia e a compreensão então para o tempo do fim ou o preparo para a segunda vinda de Jesus. Hoje então vamos estar fechando, entendendo um pouco melhor desse período, que trata também período aí da Idade Média, e próxima semana já trazendo então a sequência, os capítulos proféticos. A você que nos acompanha através da Rádio 97 FM, a você que vai estar nos acompanhando através da Rádio Web, que vai estar acompanhando através do canal no YouTube ou recebendo a mensagem via WhatsApp e sendo direcionado para uma dessas mídias, e seja grandemente enriquecido. Caso também queira falar conosco, pode mandar mensagem para o nosso WhatsApp 984-87-2712 ou também 993-58-1875, onde podemos estar conversando com você, te ouvindo e assim estarmos nos edificando mutuamente na palavra de Deus. Quero convidar você nesse momento a termos uma palavra de oração. Bondoso Deus, amado Pai, graças rendemos pelo cuidado, pela proteção, pela oportunidade de estudar a Tua Palavra mais uma vez. Rogamos a iluminação do Espírito Santo, a compreensão e o poder para fazer a vontade do Senhor. Dá-nos a Tua paz, a Tua graça, te rogamos e agradecemos em nome de Cristo. Vamos lá então, capítulo 11, no Apocalipse, falando sobre as duas testemunhas. Há algumas ideias sobre o que seriam essas duas testemunhas. Vamos trazer aquilo que nós temos estudado, de autores também que trabalham o contexto profético, pelo menos estudamos pelo menos em 4 materiais diferentes, autores diferentes, que estudam justamente as profecias e principalmente as profecias de Apocalipse, Daniel e Apocalipse. Apocalipse 11, 1, 2, nos é dito que é comido por João um livrinho trazido do céu, justamente aquela parte da profecia de Daniel que não tinha ainda ficado bem claro para Daniel, agora é trazido para João como revelação.
Diz assim: foi-me dado uma cana semelhante a uma vara, algo que pudesse medir. Ele chegou, o anjo disse: levanta-te, mede o templo de Deus, o altar e os que nele adoram, e deixa o átrio que está fora do templo, e não o meças, porque foi dado às nações, em algumas traduções aos gentios. Ele pisará a cidade santa por 42 meses. 42 meses ele cobre o mesmo espaço de tempo lá de Daniel, onde fala de um templo, 2 templos, metade de um templo, ou também aqui 1260 dias, que ao transformar dia no contexto profético é ano, 1260 anos. E aqui então é dado a chamar a atenção para o que estava acontecendo no templo de Deus. E é claro, nós estamos tratando de um templo aqui terreno, terrestre, até porque no ano 70 havia sido destruído e não foi reconstruído. Na morte de Cristo diz que o véu do templo rasga de alto a baixo, dando a entender de que os sacrifícios diários que era realizado ali, a cada dia o sacerdote, uma vez no ano, sumo sacerdote, isso não mais estava em vigor. Que aliás é parte das leis cerimoniais que tiveram cumprimento em Cristo, e não como alguns acreditam, né, de que a lei moral, ela também tem seu cumprimento e não tem mais necessidade. Então é chamar a atenção agora para o que acontece no templo ou no santuário celestial, e para aqueles que estavam adorando ali. E ele fala um ponto importante: para que deixasse o átrio, não meças, porque foi dado às nações ou aos gentios, e eles têm um período de tempo. Então todos, na verdade, têm um período. Eu posso analisar no contexto pessoal, individual, familiar, de nações, o próprio contexto de Israel. E é importante entender que Pedro escreveu que o juízo começa pela casa de Deus. Se começa primeiro pela casa de Deus, qual será o fim daqueles que o desobedecem? Então, para Israel, no contexto de nação, isso evidencia-se, como é falado em Daniel, 70 semanas são determinadas, 490 anos, começando em 457, desde a ordem de restaurar, até o ano 34, depois de Cristo, terminando assim na morte de Estevão. Não como indivíduo, mas sim como nação. E então estende-se agora essa mensagem para a igreja cristã primitiva, e em cada período, né, o próprio Apocalipse fala das 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, os 7 períodos da igreja, correspondente a cada momento histórico de como essa igreja estaria comportando e o que Cristo estaria fazendo ali em cada momento. Falando sobre a questão, faltando um pouco a questão de medir, ou a instrução de medir o santuário, nós temos a alusão a 2 pontos, eu não vou lê-los, só mencionar: Ezequiel 40, versos 3 a 6, e também Zacarias 2, 1 a 14, onde também é dado a ordem de medir a cidade. Isso é dado como uma garantia de que, embora destruídos, falando no contexto de Israel, eles não deixariam de existir, e isso é bem evidenciado. Eu até tenho uma mensagem, Romanos capítulo 9, 10, 11, falando sobre Israel, a importância de Israel no contexto de nação, de povo, mesmo passando por tantas adversidades. E ali fala: se a queda deles foi a salvação do mundo, imagina a sua elevação. Então tem toda essa estrutura. Até o próprio Cristo menciona que a salvação vem dos judeus, os patriarcas, os profetas, o próprio Messias. E Paulo até fala: se Deus não poupou a própria oliveira ali, ou os galhos da que era principal, imagina aqueles que foram enxertados, né? Que as outras nações, ou eu e você, que fomos tirados e enxertados na oliveira verdadeira. Então é importante entender isso. Então nós não devemos, ele fala: vocês não devem ensoberbecer, mas temer. E isso é muito importante, fica como um alerta para as pessoas hoje, as igrejas hoje, que muitas vezes se vangloriam, né? E aí ele fala que os verdadeiros adoradores, embora perseguidos, ao fim ou por fim triunfariam. Então essa é a mensagem. Falando ainda sobre a instrução de medir o santuário, que corresponde a examinar, avaliar exatamente o que os crentes eram convidados a fazer a partir
daquele período profético, nós lemos na semana passada, né? Não é mais demora, perto de concluir o período de 1260 anos, ou 1290, ou 1335, e ainda voltando mais a Daniel 8,14, até 2300 tardes e manhãs, o santuário será purificado, essa obra de preparação para a volta de Jesus, que vai corresponder a aproximadamente o período de 1698 até, e ele até fala bem que espere e chegue a 1335, 1843, 1844, onde começaria o determinado tempo do fim. E a mensagem seria, apesar da decepção ali, aquela mensagem que seria doce à boca, mas amarga ao estômago, a decepção de não ver Jesus voltar naquele período, havia uma mensagem a ser dada ao mundo, onde ele diz, importa que profetizes as muitas nações, tribos, línguas e povos. Uma reformulação, uma restauração de muitas verdades que estavam caídas por terra, com respeito ao santuário, a volta de Jesus, a guarda dos mandamentos, mais específico em respeito à guarda do sábado, que havia sido jogado por terra. Então há muitas, a mensagem com respeito à morte, de que o homem não é imortal, que a imortalidade será um presente a ser dado na segunda vinda de Jesus, quando ele ressuscitar os que estão mortos e transformar os que estão vivos preparados. E ele fala até dessa solução para o grande desapontamento, estava em justamente prestarem maior atenção ao significado do mistério do santuário celestial. Por isso que ele fala, meça aqueles que estão voltados ao pensamento do paraíso, porque o ponto fundamental estava em entender que o trabalho de Cristo ainda continuaria no santuário celestial. E Paulo até aconselha, né? Chegamos com confiança ao trono da graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. A carta aos Hebreus ela é fantástica ao falar sobre o trabalho de Cristo no santuário celestial, de que eu e você temos o privilégio de entrarmos na sala da audiência do soberano do universo, mediante o sacrifício de Cristo, né? De falar, de levar nossas orações a Ele. Então não podemos fatigá-lo, Ele está disponível a você e eu chegarmos a Ele. Falando agora mais específico sobre as duas testemunhas, Apocalipse 11, verso 3 a 5, diz assim, e darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, ou como mencionei, 1260 anos, que começa no ano 538 e vai até o ano 1798. É um período específico, não que elas não testemunhassem em outros momentos, mas aqui fala vestidas de saco, então há uma diferença, né? Representando luto, perseguição e coisas nesse aspecto. E aí ele fala, essas são as duas oliveiras, os dois castiçais que estão diante do Deus da terra, e se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos, se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Então há muitas interpretações, né, ou pelo menos algumas interpretações que pessoas trazem, falando que representa, quem sabe, Enoque, Elias, outras ideias ali, mas nós acreditamos que, baseado na própria palavra de Deus, que isso refere-se aos escritos do Antigo e Novo Testamento. E temos base, né, para estarmos falando sobre isso aqui. Tem até um pensamento do livro Daniel e Apocalipse, Vilmar Gonzalez, que ele menciona o seguinte, relativamente às duas testemunhas, declara mais o profeta, essas são as duas oliveiras, os dois castiçais que estão diante de Deus e toda a terra. A sua palavra diz, se você for lá em Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. As duas testemunhas representam as escrituras do Velho e Novo Testamento. Ambas são importantes testemunhas quanto à origem e perpetuidade da lei de Deus, os 10 mandamentos. Ambos são também testemunhas do plano da salvação, desde quando Deus ali no Éden mata um cordeiro e arruma vestes para Adão e Eva. E diz ainda, os tipos, os sacrifícios e profecias do Velho Testamento apontam para um Salvador por vir, do Messias, o Yeshua Mashiach, o Salvador. E os evangelhos, as epístolas do Novo Testamento falam acerca de um Salvador que veio exatamente da maneira
predita pelos tipos e profecias, como está escrito lá no próprio Isaías, eis que uma virgem conceberá, dará à luz um filho, seu nome será Emanuel, que é Deus conosco. Então há muitas figuras. Miqueias fala: tu, Belém Efrata, posto que pequeno entre os milhares de Judá, de ti me sairá aquele que será Senhor em Israel. Então há muitas diversas profecias apontando para a chegada do Messias, do Salvador, do Redentor. Então entendemos que o Antigo Testamento, o próprio Salvador, ele menciona: não leste o que está escrito em mim, na lei de Moisés, no Salmo, nos profetas. Então eram testemunhas que profetizavam da vinda dele. E o Novo Testamento, os 4 Evangelhos, o livro de Atos, que é um livro histórico, as cartas, as 21 cartas, o livro do Apocalipse, falando então de um Salvador, de um Redentor que veio. As 2 testemunhas. E nesse período que eu mencionei, período da Idade Média, onde agora a igreja, a Roma cristã, persegue, impõe aquilo que estabelece como verdade na sua maneira de ver, aqueles que queriam viver e testificar da palavra de Deus como ela, tinham que viver às escondidas. E o contexto histórico, ele revela essa questão, tá? De que os valdenses e outras pessoas tiveram que viver pequenas partes da Bíblia ali, escrita à mão, quem sabe para poder falar, para poder pregar, e a Bíblia estava, quem sabe, afastada daqueles que amavam de fato, ou das pessoas no geral, tá? Então muitas tradições, muitas ideias, inquisições foram colocadas, as pessoas, quem sabe, passavam a servir ou a temer a Deus por medo e não por amor. Então fala aqui nesse contexto de que poderia converter as águas em sangue, ferir a terra com pragas. Isso nós podemos ver no contexto lá do Antigo Testamento, na libertação do povo de Israel do Egito, né, as 10 pragas, o rio Nilo em sangue e outras tantas situações. E falando para o Novo Testamento, também temos o contexto também das pragas, as 7 últimas pragas que vai acontecer. A exaltação da palavra de Deus, capítulo 11, verso 9 a 11, diz assim: que os homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio. 3 dias, transformando para contexto ano, 3 anos, né, e meio. E não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcros, e os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão e mandarão presente uns aos outros, porquanto esses 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, e puseram-se sobre os seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. Então é claro que é um sentido figurado, depois desses 3 anos e meio, onde a Bíblia ela foi proibida. É claro que é um período maior, onde 2 momentos, onde fala 1260 anos, que foi de 538 a 1698, onde a Bíblia como um todo ela foi, de certa forma, não estava acessível às pessoas no geral. Eram poucos que detinham o conhecimento e a interpretavam da maneira como queriam. Muitas superstições, muitas ideias, até mesmo no contexto científico e tecnológico, muitas coisas travadas, e a profecia apontava isso e até falava falou em Daniel 12, que depois de um tempo, 2 tempos, metade do tempo, saber se multiplicaria, isso aí em todos os aspectos, principalmente do contexto profético, de entender as profecias de Daniel e um preparo maior para a volta de Jesus. Mas se você olhar também para o contexto científico, as invenções, descobertas, tecnologias no geral, também há um avanço muito maior a partir desse período aí, tá? É como que o mundo estivesse mergulhado ali em trevas, e um despertar para todo esse contexto científico e tecnológico. A profecia, mais uma vez, antecipando o contexto histórico. Aqui fala também que a 10ª parte da cidade caiu. Roma ela foi dividida em 10 partes, nós mencionamos. Inicialmente, Constantino divide em 3 partes, Roma Ocidental, Oriental e a África ali, onde nós mencionamos que a Roma Ocidental, a capital era a própria Roma, a Oriental, a Constantinopla, e a parte da África ali, Cartago. Mas
também há uma divisão que a profecia apontava lá em Daniel 2, Daniel 7, que o quarto animal seria o quarto reino, dividiria em 10 partes, que foi composto inicialmente para a Europa, os principais países da Europa, mas que uma 10ª parte cai. França se revolta, é aquela que mais adere ao contexto de Roma cristã, ou do catolicismo naquele contexto, mas depois ela se rebela e cumpre-se de maneira mais notável na pessoa de Napoleão Bonaparte. E aqui diz que ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: subi para aqui. Subiram ao céu em uma nuvem e os seus inimigos os viram. Naquela mesma hora houve um grande terremoto, caiu a 10ª parte da cidade. No terremoto foram mortos 7.000 homens. E os demais ficaram muito atemorizados e deram glória a Deus. E passado o segundo ai, eis que o terceiro ai cedo virá. Apocalipse 11, 12 e 14. O autor Uriah Smith, que é um dos que escreveram também sobre esse contexto, ele fala que esses 7.000 homens, 7.000 títulos de pessoas importantes que acabam caindo e perdendo, né, essa estrutura, né, de nome, de fama naquele contexto. A Arca da Aliança, aqui nos é dito que a Arca da Aliança, capítulo 11, versos 18 a 19, diz que iraram-se as nações, veio a tua ira, e o tempo dos mortos para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Diz que abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da aliança foi vista no seu templo, e houve relâmpagos e vozes, trovões, terremoto e grande saraiva. Olha que interessante, aqui menciona que a Arca da Aliança é vista. A Arca da Aliança, onde contém os 10 mandamentos, e que infelizmente as principais igrejas ensinam a desobedecer, quando não todo, pelo menos o 4º mandamento, e é o único dos 10 que está escrito: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Está no próprio contexto, diz que é visto, diz que é tempo de dar o galardão aos seus servos, aqueles que foram mortos, aos profetas, os que temem o seu nome, grandes e pequenos, e destruir os que destroem a terra. Isso tem acontecido desde que o mundo é mundo, mas de maneira muito mais assinalada no contexto aqui, das grandes conquistas, as ambições, do capitalismo, e toda essa parte aí de preocupar mais, quem sabe, com o ganhar do que com o ambiente em si. Depois, né, falar, queremos restaurar, recuperar o meio ambiente, está certo, não estou contra isso. Você pode ver aqui no fundo do nosso trabalho, aqui onde nós gravamos, que é mais de 12 anos aqui que não passa nenhum tipo de veneno no nosso espaço, é só matéria orgânica, poda, ossada, carpe, esterco de aves, bagaço de cana que apodrece, ou de folhas que caem, ou das podas que trabalhamos. Isso é maravilhoso, é fantástico, mas não é esse o fato que vamos conseguir resolver o problema. Por quê? Porque os principais, os grandes países do mundo, eles continuam a poluir e até tem um slogan lá, né? Alguns dizem de que a grande produção e conquistas lá e preservação aqui no Brasil. Então é interessante fazer como beijar com a boca do outro, né? Simplesmente uma observação sobre isso. Tá? Mas a Bíblia nos apresenta de que o Senhor vai restaurar todas as coisas. Posso fazer minha parte, você deve fazer, sim, devemos fazer, mas precisamos entender de que a restauração completa acontecerá na volta de Jesus. Até porque os que querem fazer isso, eles não são sinceros muitas vezes, né? Usam de suas ideias, suas ideologias, das suas imposições, mas continuam a destruir. E a Bíblia apresenta: a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porque transgride as leis, quebra os estatutos e mudam a aliança eterna. E aqui está dizendo bem claro que o Senhor vai intervir. É tempo de dar o galardão aos profetas e destruir aqueles que estão destruindo a terra. E aqui fala que os corpos das duas testemunhas, ou do Antigo e Novo Testamento, eles ficariam na praça da cidade espiritualmente chamada Sodoma e Egito, onde o nosso Senhor também foi crucificado. Alguns acreditam que está falando do contexto de Jerusalém,
mas aqui ele está falando a palavra-chave, espiritualmente chama Sodoma e Egito. E somente um país, ele abrange nesse contexto da Idade Média, de ousar queimar a Bíblia em praça pública e decretar a morte de Deus, né? E todo esse contexto cumpre-se na França. Quero falar um pouquinho desse contexto. Nosso tempo está indo rapidamente, mas que em 517 a França ela adere abertamente ao catolicismo, aquilo que Roma cristã havia colocado, tornando-se a nação mais católica da Idade Média. Então os católicos não entendem que eu esteja aqui fazendo uma crítica ao contexto da igreja, mas do contexto da época, do que aconteceu na época, né, de Roma cristã. Roma chamada pagã e depois Roma cristã. A história confirma isso, naquele contexto. E em 1517, Martinho Lutero ele inaugura a reforma. Ele era um dos líderes na época católica, ele agora traz um novo contexto, surge então a igreja luterana. E a partir daí todos os protestantes franceses, chamados huguenotes, né, foram trucidados, expulsos do país, perseguidos, né, com permissão, claro, dos reis. Na época a Europa era dividida em 10 partes, então houve o contexto histórico, mostra isso, né? Ora um país mais forte, ora outro, guerras internas e tantas coisas acontecendo. E o pior disso, apoiado agora no contexto de cristãos, né? Usando o nome de Cristo para perseguir, para impor. Isso que é o mais complicado. A Roma cristã, quem sabe, mata mais, persegue mais do que a própria Roma pagã, ou chamada pagã, no período dos imperadores. E então diz que aqueles que queriam viver de maneira mais condizente com a palavra tiveram que fugir ou foram assassinados. Então a história ela revela isso. Então um exemplo disso foi o massacre iniciado chamado a Noite de São Bartolomeu, né? Onde no período de 2 meses 70 mil protestantes dos homens mais produtivos da França morreram. Isso a história mostra, 1685. Então, o que eu estou trazendo não é nada de invenção minha, a história confirma, você pode pesquisar e você pode ver. É onde um dos 10, por isso que fala que a 10ª parte, a França, ela se rebela nesse contexto ali. Então, por quase 300 anos, a igreja e o Estado tiranizaram, né, o povo. A Bíblia foi retirada violentamente dos leigos, todas as terras estavam nas mãos da nobreza, a classe média e pobre sustentava a igreja e a monarquia. Então, por isso há essa revolta, né, da França nesse contexto. Então, quando estoura ali a Revolução, havia só em Paris 200 mil mendigos. E aqui, em 1793, cansado dos demandos, né, do clero e do Estado, então o povo, por intermédio do Senado, declarou que não havia mais Deus na França. Então, para você ver a que ponto chega, né? Devido à maneira como a liderança trabalha, o povo se revolta contra a própria estrutura política, religiosa. Mas que era quase o fim dos 1260 anos, que a profecia apontava que as duas testemunhas testemunhariam vestidos de saco, ou sem ter totalmente liberdade, a Bíblia afastada das pessoas. E o povo francês estava completamente empobrecido, desanimado, enraivecido contra a estrutura política e religiosa daquele período. Então diz que todas as barbáries que haviam sendo perpetradas, né, em nome de Cristo e da religião, então leva as pessoas a fazer. Você pode pesquisar, né, no contexto histórico, né, o que houve, e onde a França ela declara, né, abertamente, queima a Bíblia e dizendo de que a morte de Deus, ou algumas, né, morte ao patife, ela se revolta, mas felizmente 3 anos e meio depois, a profecia aponta de que as duas testemunhas agora sobem, né, na figura de linguagem, sobe ao céu, no sentido de tornar mais evidente. Ela, nesse contexto, ela abole ali uma semana de 7 dias, coloca de 10 dias, coloca uma prostituta como a deusa da razão,
E o que se vê naqueles 3 anos e meio aproximadamente é a anarquia, e aqueles mesmos que decretaram que não queria Deus, não queria saber de religião, agora voltam em busca disso, da palavra de Deus. Aqui eu tenho um comentário que diz assim, ó, e as duas testemunhas ouviram a grande voz vinda do céu dizendo, subi para aqui. E subiram e os seus inimigos a contemplaram. Então, desde que a França fez guerra às duas testemunhas, o comentário desse autor, elas têm sido honradas como nunca antes. Em 1804 foi organizada a Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira. Seguiram-se ali as organizações semelhantes, com numerosos filiais no continente europeu. Em 1816 fundou-se a Sociedade Bíblica Americana, quando se formou a Sociedade Britânica. A Bíblia havia sido impressa e circular em 50 línguas. Desde então, foi traduzida em mais de 1000 línguas e dialetos. Então, assim, a Bíblia aqui, nesse contexto, foi proibida, agora passa a ser exaltada, publicada e mandada para agora mais de 1000 línguas, né, e dialetos. E hoje, você tem acesso, né, sem nenhuma dificuldade, à Bíblia, seja ela física, no seu celular, no seu computador, mas infelizmente, né, apesar de ter a Bíblia acessível, muitas pessoas não se interessam por estudar, e até mesmo aqueles que estudam, muitas vezes a aplicam, né, de um contexto diferente e acabam afastando as pessoas, né, do caminho certo a seguir. Eu quero só ler mais um texto aqui. Deixa eu ver. Tá, ele faz a pergunta, quem são as duas oliveiras à esquerda e à direita, os dois ramos junto aos tubos que vertem de si o azeite dourado? Ele me falou dizendo, não sabes o que é isto? Eu disse, não. São os dois ungidos que estão diante do Senhor toda a terra. Mencionei, né, sobre isso. A oliveira Jesus, é a Bíblia, nós mencionamos. O óleo, né, ao conceder o Espírito Santo do Senhor para nossas vidas. E mencionamos sobre o Antigo e Novo Testamento. E há também uma linha de pensamento, né, tem até um livro, Evangelismo, que fala sobre isso, onde menciona também do trabalho dos anjos. Assim como Jacó viu aquela escada que ligava do céu à terra ao céu, anjos subindo e descendo, representando. E o Novo Testamento fala também, né, são espíritos ministradores, a atuação dos anjos em trazer-nos a palavra de Deus. Mas de modo muito específico também 2 anjos ungidos, que fica ali daquela imagem da arca, onde eles recebem essas mensagens e trazem para mim e para você. Dizendo assim, as duas oliveiras que estão à direita e à esquerda são aqueles 2 raminhos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro que verte desse ouro. Ele me respondeu, são os 2 ungidos que estão diante do Senhor toda a terra. Zacarias 4, 11 a 14. Os ungidos que estão diante do Senhor toda a terra mantêm a posição uma vez outorgada ao que era de Lúcifer, né, no céu antes da sua queda, como o querubim cobridor. Por intermédio dos seres santos que circundam o seu trono, o Senhor mantém constante comunicação com os habitantes da terra. Então, Antigo e Novo Testamento, a palavra de Deus, primeiro do ministério dos anjos, o Senhor mantém comunicação com a terra, com os seres humanos, concedendo-nos a cada dia a iluminação do Espírito Santo do Senhor. Que a graça de Deus alcance a você, sua família, familiares. Estamos concluindo, como mencionei, esse contexto, a parte histórica. Espero que você tenha compreendido, talvez não sei se tinha tido contato com essa mensagem, que esse período corresponde de 538 a 1698, onde a Bíblia não estava tão acessível às pessoas, onde a igreja cristã prevalecia ali. Há essa revolução, chamada Revolução Francesa, onde Napoleão Bonaparte aprisiona ali o Papa Pio VI, mas infelizmente o que se segue depois também, até mesmo depois, né, da Martinho Lutero e outros reformadores protestantes, perseguem da mesma maneira. Então, se nós não tivermos cheios do Espírito Santo do Senhor, vamos continuar a perseguir, porque não crê, não pensa igual eu penso. Então, assim, infelizmente, as pessoas têm muito disso.
Ah, se não pertencer à minha igreja, não vai ser salvo. Se não pertencer a isso, não vai ser salvo. E Cristo deixou bem claro para a mulher de Samaria, que nem naquele monte, nem nesse. Deus é Espírito, importa que seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Graças a Deus alcance a você, família e familiares, que em Cristo Jesus sejamos mais que vencedores. Eterno Deus, bondoso Pai, graças rendemos pelo cuidado, a proteção. Que vamos entender o papel da Tua Palavra, Antigo e Novo Testamento, sendo fundamentais no contexto de revelar, o contexto histórico, profético, o período que nós estamos vivendo, e a necessidade de buscar o Senhor a cada dia, e chegarmos, enquanto é tempo, ao trono da graça, para sermos ajudados em ocasião oportuna. Acho que não vai ser simplesmente por professar uma religião A, B ou C, que seremos salvos, mas através daquilo que Cristo fez e que faz por cada um de nós. Que a graça do Senhor alcance a cada pessoa que está ouvindo ou vai assistir essa mensagem, e que no Senhor sejamos mais que vencedores. São bênçãos que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.